Para você superar, controlar qualquer medo, você precisa entender o mecanismo dele. Escreva aí no seu caderno, entender o mecanismo do medo. A gente precisa compreender isso. Tudo bem? E para a gente iniciar a nossa conversa de hoje aqui, vamos à nossa reflexão do dia. Olha só. Não seja disponível demais para ninguém. Esse é um bom conselho para muitas pessoas que estão sempre disponíveis para os demais. Sabe aquele acúmulo de tarefas que você tem na sua vida? Isso pode parecer, né, uma benfeitoria, mas você sabe o quanto isso faz mal para você. Faz sentido isso? E você precisa entender por que você está disponível para os outros tantas vezes assim. Provavelmente é porque você está agindo de acordo com uma programação. Escreva aqui nos comentários para você não esquecer. Você está atendendo uma programação. E essa programação, ela faz com que você haja de uma determinada maneira. Então, eu me coloco disponível para as outras pessoas. Por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de não ser aceita, eu tenho medo de ser abandonada. E você reage desse jeito por quê? Porque você aprendeu a agir dessa maneira. Tudo bem? E a gente vai falar muito disso hoje aqui, sobre principalmente esse medo que as pessoas têm da opinião dos outros. E elas, com esse medo, elas acabam muitas vezes sufocando quem elas são de verdade. Faz sentido isso para você? Coloca um coraçãozinho aqui se isso faz sentido para você. Elas acabam se tornando coadjuvantes na vida. Por quê? Porque ela tem medo da opinião dos outros. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Deixa eu dar só um bom dia aqui para mais algumas pessoas que chegaram para a nossa conversa aqui. Paula Sampaio, bom dia, Paula. Valéria Raposo, fala, Valéria, seja bem-vinda. Valéria Crossfiteira, seja bem-vinda. Regiane Maeda, também por aqui. Luluzinha Vera, bom dia. Sheila Faria Gomes, também por aqui. Roberta Moreno, seja bem-vinda. Aline Correia, advogada, seja bem-vinda. A Júlia Loha, oi Júlia, seja bem-vinda. A Lúcia também por aqui. A Cris, oi Cris, seja bem-vinda, bom dia. Denise também por aqui. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. A partir de agora, a gente começa a falar sobre este medo que provavelmente você tem ou você já teve na sua vida. A gente começa a falar agora sobre o medo da opinião dos outros e por que você tem esse medo. A primeira pergunta que eu quero te fazer aqui é, e você responde aqui sim ou não, tá bom? Você gostaria de controlar melhor esse medo da opinião dos outros? Você sente que o medo da opinião dos outros, de uma certa maneira, vem travando a sua vida? Coloca aqui para mim sim ou não. Coloca aqui para mim sim ou não. Se você tem medo da opinião dos outros, se você já se viu em uma situação que você deixou de fazer algo que era bom para você, porque você não sabia o que o maridão ia falar para você, o que a mamãe ia falar para você, o papai ia falar para você, os seus filhos iam falar para você, você travou, você não fez o que seria importante para você. Obrigado pela sinceridade, Cris, Valéria, Márcia, obrigado. É muito importante a gente reconhecer isso. Obrigado, Patrícia, também. É muito importante. Júlia também, obrigado, Júlia. A gente precisa compreender que é possível você controlar esse medo. É possível você controlar esse medo. Obrigado, Marcelo. A Tânia, e quem não quer? E quem não quer o quê, Tânia? Não entendi. Não peguei o raciocínio, Tânia. Tânia, tô meio lento hoje, hein? Porque 6 dias de consistência 1%, acordando às 4 da manhã. Aliás, ó, Tânia, tô com a sua caneca aqui, ó, tomando chá agora. A gente precisa compreender que nós podemos controlar esse medo, desde que a gente entenda como ele funciona. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, a gente precisa compreender que quando nós não controlamos esse medo da opinião dos outros, nós perdemos, escreva aqui nos comentários, nós perdemos confiança. A gente deixa de confiar nas nossas decisões. Nós deixamos de confiar nas nossas escolhas. Nós acabamos optando que outras pessoas guiem as nossas vidas. E isso não te traz liberdade.
Uma vida onde você é controlada por outras pessoas, quando você é controlada pelo seu ambiente, quando você é controlada pelas circunstâncias, você não tem liberdade. Liberdade é quando você faz aquilo que está de acordo com as suas crenças, os seus talentos, as suas regras. No programa Blindagem Emocional, meu programa de 21 dias, no último dia a gente escreve 5 regras que elas são como os seus mandamentos. Essas regras não podem ser feridas. Você precisa usar essas regras o tempo todo. E será que quando você se cala, você não está infringindo uma dessas suas regras? Faz sentido isso para você? Então a gente precisa compreender também que esse medo da opinião dos outros foi aprendido. E nós aprendemos de 2 maneiras. Escreva aqui: repetição e impacto emocional. Escreva para você não esquecer. Quando você escreve, você absorve melhor o conteúdo. Repetição e impacto emocional. É dessas 2 maneiras que a gente aprende. Repetição, de tanto você viver uma situação, de tanto você ouvir palavras, de tanto você ser, muitas vezes, tolhida nas suas opiniões, de tanto alguém do seu lado falar que a sua opinião é ruim, que a sua decisão é errada, que tudo que você faz é errado. Isso cria o quê? O medo de se expor. O medo de você se colocar para o mundo. Faz sentido isso para você? E a outra maneira, impacto emocional. Um trauma, alguma coisa muito grande que aconteça na sua vida, isso te paralisa. Isso faz com que você, muitas vezes, você se aprisione dentro desse acontecimento. Por isso que é tão importante, presta atenção aqui, você ir à causa. Você precisa ir à causa para dar uma nova interpretação. Uma ferramenta que eu uso com eficiência é a hipnoterapia. Milhares de pessoas que já passaram aqui pelo meu consultório, pela minha cadeira, elas podem falar sobre isso. Por quê? Quando eu mudo a interpretação, eu mudo o meu comportamento. Faz sentido isso para você? Então, a gente precisa olhar para a causa onde você aprendeu a ter esse medo da opinião dos outros. Um pai autoritário. Se você teve um pai autoritário, uma mãe autoritária, um pai dentro dessa sociedade patriarcal e machista que a gente tem, onde a opinião, principalmente das mulheres, não valiam nada, isso é um aprendizado. E eu me comporto de acordo com o que eu aprendi. E aí a confiança que eu perdi, ela dá lugar a outra coisa que talvez você conheça muito bem, a insegurança. Ó, a Hilda se identificou. A confiança dá lugar à insegurança. E esse é a grande rede que aprisiona você no medo, a insegurança. O tempo todo você fica com medo de escolher, de decidir. Você se torna uma pessoa extremamente dependente de outra pessoa, ou de outras pessoas e de um ambiente. Você não consegue muitas vezes decidir o que você vai comer. O que você vai comer. Tantas pessoas. Uma vez eu atendi uma pessoa aqui que foi incrível. Juro que eu até me emocionei quando ela contou isso para mim. Na casa dela, era uma casa com, acho que eram 3 irmãos, homens, e ela, única mulher. O pai extremamente machista. O pai não deixava essa menina escolher absolutamente nada, nem a roupa dela, nem a roupa dela. Isso criou, claro, muita insegurança quando ela se tornou adulta. Quando eu sou podada da escolha, quando eu sou podada da oportunidade de arriscar e aprender com os meus erros, eu preciso ser dependente de alguém o tempo todo. Agora imagine você não poder escolher nada. E aí ela casou com uma pessoa que também podava ela em tudo. Essa mulher, ela, só para você ter uma ideia, era o marido que comprava as roupas dela.
E não era uma questão de ciúme, não. Era um condicionamento. Você acha que isso é vida? Claro que eu estou te contando um caso extremo. Mas viver insegura, viver na insegurança não é vida. E aqui é algo que eu estou falando para você em todas as lives da blindagem emocional. Isso pode ser comum. Você talvez conheça pessoas que vivam essa situação. Você conhece alguém? Coloca eu aqui se você conhece alguém que vive numa situação parecida com essa, onde ela é controlada o tempo todo. Talvez seja você, inclusive. Isso pode ser comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Escreva aqui. É comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Você não pode mais aceitar isso como algo normal. Você não pode mais achar que a vida é isso, ser controlada por alguém. Você precisa assumir o controle da sua vida. Sabe por quê? Primeiro, você é adulta. Você é um adulto. Você tem capacidade de viver uma vida muito melhor do que você está vivendo hoje. Você tem a chance de viver uma vida realmente que te traga satisfação, que te traga prazer. Essa infelicidade, essa apatia, esse medo é comum, mas não é normal e a gente precisa lutar contra isso. Sabe por quê? A insegurança é a pior das doenças. É a pior das doenças, porque eu preciso sempre que alguém me direcione. É mais seguro seguir o que os outros dizem do que confiar em mim e nas minhas decisões. Muitas crenças que você tem, inclusive, elas te protegem, só que elas te aprisionam também. Crenças se tornam prisões. Então, para você mudar a sua mentalidade, para você mudar a maneira de você pensar, não basta, presta atenção agora, escreve aí, não basta apenas adicionar novos conhecimentos. Você precisa tirar, você precisa remover alguns que não servem mais para você. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. Olha só o relato da Júlia. Eu tenho uma amiga super controlada pelo marido em relação ao que comer. E quando ele não está perto, ela se esconde e come 1000 porcarias. E assim está obesa e não consegue ter uma vida equilibrada. Olha isso. Obrigado, Júlia, pelo seu relato. Olha aonde pode chegar essa insegurança, esse medo da opinião dos outros, esse controle. E aqui, como a Júlia colocou, essa amiga não está vivendo a vida dela. Ela precisa se esconder atrás de uma máscara. Ela usa uma máscara para fazer o que o marido quer, comer o que o marido está colocando ali para ela. E aí ela tem que tirar a máscara no escuro, na escuridão. Porcaria, como a Júlia relatou aqui. Obrigado, Júlia, pelo seu relato. Obrigada. Tá percebendo? Ó, várias pessoas aqui se identificando com isso. A Hilda, eu assumi as rédeas da minha vida, tive que me separar. Acho que é isso, né? Acho que tive que me separar. A gente precisa tomar algumas decisões que eu chamo de decisões de estômago, Hilda. São decisões que fazem a gente sofrer, fazem a gente repensar, dá medo. Só que o medo sempre fará parte. Isso é muito importante que você entenda. Por quê? O medo é uma emoção. O medo é uma emoção. O medo é uma emoção de proteção. Então, sentir medo, você sempre vai sentir. Agora, existe controle. Você pode controlar esse medo. Você tem que controlar esse medo. Principalmente os medos que são irracionais. Porque o medo já te salvou várias vezes. Imagine, eu estou aqui, eu tenho usado esse exemplo direto. Eu estou aqui no consultório, e aí agora entra um tigre faminto que não come há 2 meses. Se eu disser para você que eu não tenho medo, eu estou mentindo para você. Lógico que eu vou ter medo, porque o medo está me protegendo. O medo vai me alertar. Olha, passos de tigre. Então, o medo está me alertando para eu já tomar uma decisão, porque a sua mente sempre quer garantir a sua sobrevivência. Escreva aí.
Escreva aqui, ó, tudo se trata de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. Quando você compreende verdadeiramente isso, que tudo se trata de sobrevivência, você começa a se compreender melhor. Você começa a se compreender melhor. O ponto é, a nossa mente, ela acaba por conta da nossa história, de gatilhos externos, do nosso ambiente, ela acaba criando medos que são imaginários, simplesmente para que você sobreviva. É irracional muitas vezes alguns medos que nós temos. Você talvez, se você olhar racionalmente, você é uma pessoa extremamente competente, você tem altas qualificações, só que você se sente insegura no seu trabalho porque você acha que você vai ser demitida a qualquer momento. Mas racionalmente não existe evidência disso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então a gente precisa mais do que nunca entender que é possível sim você controlar os seus medos. Isso é importante, porque algumas crenças que te protegem hoje, elas não servem para quem você quer ser. E o medo está acoplado a essas crenças. E aí eu preciso dar uma nova interpretação, porque a partir da nova interpretação eu tenho um novo comportamento. Você precisa fazer isso, sabe para quê? Para você recuperar a sua confiança. Por quê? Pessoas sem confiança são controladas pelo medo. Você é mais manipulável. E pessoas que não são confiantes, que não confiam em si, e aqui não é aquela confiança do autoconhecimento high five, que você vai num treinamento de 3 dias e você sai, uhul, uhul. Não é assim. Porque isso é uma energia emocional que acaba. A confiança, ela é restabelecida na sua vida a partir de uma palavra. Escreva aqui: autoestima. Se a sua autoestima é baixa, você não tem confiança. A sua confiança também é baixa. Sem confiança, você não consegue agir. E sem ação não há transformação. Não há como você transformar nada se você não agir. Por isso que eu preciso recuperar minha autoestima para que daí eu tenha confiança em mim. Confiando em mim, eu posso agir. Aí eu posso transformar minha vida. Mas para você começar esse processo, você precisa de uma palavra: coragem. Coragem é a ação. Coragem é o agir com o coração. Coragem é o que você precisa recuperar para você iniciar esse processo. E aqui é importante, é um processo. E você precisa aprender a amar o processo. Escreva aqui: eu amo o processo. É uma mensagem, mesmo que você não ame agora, mas é uma mensagem que você começa a colocar aí na sua mente. Eu amo o processo. Você precisa aprender a amar o processo. As pessoas não têm resultados em suas vidas, por quê? Porque elas desistem no primeiro obstáculo que elas encontram. Se ela faz isso, é por quê? Porque ela não ama o processo. E eu sei que no início é muito difícil de você amar o processo. Tem muitas pessoas que falam para mim: ô gata, esse negócio de amar o processo é uma grande mentira, hein? Não dá para amar o processo. Dá. Dá para você amar o processo. E a vida é um processo. A sua caminhada em direção à vida de coragem é um processo. A saída da vida da mediocridade em direção à vida da coragem é um processo. Eu amo o processo. Eu amo o processo. Você tem que amar o processo. Porque é no processo que você aprende, é no processo que você se desenvolve e você cresce. E você pode controlar o seu medo. Você pode controlar esses medos que são imaginários. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Esses medos imaginários são eles que fazem você desistir dos seus sonhos. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz, eu não vou conseguir sobreviver sem esse relacionamento ruim. E aí você vai se conformando. Você precisa criar dentro de si uma indignação. Você precisa ficar indignada com a vida que você está levando hoje. Você precisa, de verdade, ficar revoltada com a vida que você tem hoje. E não se conformar. E aqui presta atenção no que eu vou te falar. Olha no meu olho agora. Olha bem no meu olho agora. Você precisa entender que a sua história, ela teve problemas, ela teve
situações que não foram boas para você, mas agora você precisa decidir encerrar esse capítulo. Enquanto você ficar no vitimismo, enquanto você ficar se lamentando, enquanto você ficar esperando que alguém que alguém tenha compaixão e sofra por você, você não muda nada. Para de ser vítima, larga esse vitimismo e age. Acolha, claro, a sua dor, claro, acolha o que aconteceu, mas uma hora isso tem que acabar. Existem pessoas que vivem num luto eterno. E, desculpa, a vida está acontecendo. Até num exemplo drástico, como a morte, num extremo, a vida continua. E a morte é algo que todo mundo sabe que vai acontecer. Ou você acha que você é imortal? Até agora não se provou isso. Então, entenda uma coisa. A cada dia é um dia a menos. Hoje, quando você for dormir, esse dia foi um dia a menos na sua vida. E quando você entende isso, quando você compreende isso, você também compreende que você está mais próximo do fim. Você tem que fazer valer a pena essa vida que você tem. Não, Gata, mas está difícil, eu não consigo. Procura ajuda. Procura ajuda. O fato de você estar aqui já é um começo. Mas sem ação não há transformação. E talvez você precise acelerar esse processo. Talvez você precise colocar intensidade nesse processo. Sem essa intensidade, e principalmente a intencionalidade, você não transforma absolutamente nada. Absolutamente nada. E aí você fica refém da opinião dos outros. Faz sentido isso para você? Isso, Márcia, a morte é a única certeza de tudo. É realidade, a gente sabe. Não tem outra coisa. Então, está na hora de você agir. Está na hora de você parar com vitimismo. Está na hora de você entrar em ação para você transformar a sua vida. Está valendo a pena viver desse jeito? Está valendo a pena você sofrer porque segunda-feira está chegando e você vai começar mais uma semana talvez na sua rotina que você detesta? Está valendo a pena? Será que está valendo a pena mesmo? Está valendo a pena ser coadjuvante na vida dos outros ao invés de ser protagonista da sua própria vida? Está valendo a pena ficar escondida nos bastidores porque você tem medo de brilhar? Está valendo a pena isso? Eu, por muito tempo, trabalhei nos bastidores. Muito tempo. E nos últimos anos, eu decidi ser protagonista da minha vida. Para você ter um exemplo, para você ver um exemplo muito claro da minha história. Eu sou jornalista de formação, mas eu nunca fui protagonista, eu sempre trabalhei nos bastidores. Tive chance, inclusive, de estar como protagonista, mas eu tinha medo. O que as pessoas vão achar de mim? O que as pessoas vão achar do meu cabelo? O que as pessoas vão achar dos meus dentes? O que as pessoas vão achar da minha voz? E eu encontrei a causa. Eu encontrei a causa que fazia com que eu tivesse o medo da opinião dos outros. 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, primeiro dia numa nova escola, a professora pede para eu me levantar e falar o meu nome. Na hora eu me confundo, nervoso, primeiro dia, uma criança, normal, né? Acho que todo mundo já viveu essa situação, né? Num ambiente novo, você tem que se apresentar, né, de pé na frente de todo mundo. Eu fiquei nervoso e ao invés de eu falar Márcio Ogata, eu falei Márcia Ogata. O que você acha que aconteceu? Todo mundo riu, inclusive a professora. Naquele momento, a minha mente
que quer garantir sempre a sobrevivência, ela encontrou uma maneira de me proteger de uma situação futura como essa. E ali cria-se o quê? Um medo. O medo me protege naquele momento. Então, do que o medo me protegeu ao longo dos anos? Por exemplo, de falar em público, de falar como eu estou falando aqui para você. No meio da minha trajetória como jornalista, eu cheguei a dar palestras, por exemplo, sobre jornalismo, mas eu sofria de ter dor de barriga, de ter suor nas mãos. Fazer o que eu faço hoje era inimaginável há 5 anos atrás. Só para você ter uma ideia. Eu dei hoje, das 5h05 às 6h20, eu dei um treinamento para a comunidade Coragem, Consistência 1%. Eu estou aqui falando com você há, 30 minutos. Isso era inimaginável, porque eu tinha esse medo de me expor. O que as pessoas vão pensar de mim? Será que se eu errar, se eu falar alguma coisa errada, as pessoas vão rir de mim? Hoje, depois de uma única sessão de hipnoterapia, eu entendi essa situação, dei uma nova interpretação, eu liberei a emoção que tinha. Por exemplo, eu fiquei com muita raiva. E eu liberei a raiva. E hoje, e desde então, eu consigo, se eu puder, eu falo para horas e horas aqui. Quem participou das primeiras turmas da blindagem emocional sabe que eu estava meio sem filtro, agora eu estou mais ajustadinho, agora eu estou mais certinho. Hoje eu estou aqui, se eu tiver que assoar o nariz, como eu já fiz várias vezes, você já deve ter dito, galera, eu preciso assoar o nariz. Eu vou assoar o nariz. Antes isso era inimaginável, porque um medo da opinião dos outros. E por que você precisa entender o que eu estou te falando com profundidade para você talvez se libertar e ser protagonista da sua vida? Porque o maior medo que nós temos é o medo da rejeição. Escreva aqui, medo da rejeição. Escreva aqui nos comentários. O maior medo é o da rejeição. O maior medo não é o da morte. O maior medo para o nosso cérebro e para a nossa mente é o medo da rejeição. Por quê? Lá atrás, os nossos ancestrais, os nossos amigos Homo sapiens, eles precisavam enfrentar o ambiente inóspito. E naquela época, nós éramos seres insignificantes diante do ecossistema. Vinha um tigre, acabava com a gente. Tinha animais maiores, mais fortes, mais velozes e simplesmente a gente morria. A gente entendeu em algum momento que andando em grupo era possível derrotar o predador. Quando eu andava em grupo, eu derrotava o predador. E quando eu estava sozinho, eu me dava mal. Tudo bem? Faz sentido? Boa, Marcelo. Boa, Tânia. É isso. Medo de rejeição. Boa, Patrícia. Boa, Alda. Medo de rejeição. Então, o tempo todo a gente está cuidando da nossa reputação. Por quê? Com uma boa reputação, eu não vou ser rejeitada. Se eu sinto que eu quero sair de um relacionamento, só que a minha família, digamos, é contra isso, se eu não tenho o controle desse medo, eu aceito a opinião do grupo para eu continuar no relacionamento falido. Quantas pessoas... Eu atendi essa semana, inclusive, uma pessoa falando exatamente nesse ponto da história. A pessoa, por uma imagem que ela tinha da família dela, da mamãe e do papai, família feliz, perfeita, família margarina, blá, 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 ela viveu mais de 30 anos dentro de um relacionamento infeliz. Por quê? Porque ela tinha medo do que a mamãe e o papai iam falar para ela. Isso é irracional, isso é um absurdo. Você viver 30 anos infeliz num relacionamento. Isso pode ser comum, mas não é normal.
Isso pode ser a sua realidade hoje, isso pode ser comum, mas não é normal. Não é normal, não normaliza mais essa infelicidade. É um absurdo você aceitar essa mediocridade na sua vida. É um absurdo você desperdiçar a vida que você ganhou dentro de uma trajetória infeliz. É um absurdo isso. É um absurdo. Alda, fui infeliz. Fui. Age para não ser mais infeliz. Ação. A gente precisa criar ação na nossa vida. Você aprendeu a não ter confiança, você aprendeu a ter autoestima baixa. Você precisa agir, sabe para quê? Para que a insegurança, presta atenção aqui, para insegurança não definir mais o seu futuro. Porque você, enquanto você não resolver as causas, dar novas interpretações e gerar novos comportamentos, a insegurança toma conta da sua vida e ela define o seu futuro. Ela define as tuas escolhas, ela define com quem você vai viver, vai definir a sua profissão, vai definir os seus hábitos. Você precisa se libertar. Você quer se libertar, sim ou não? Escreva aqui, sim ou não. Sim ou não. A Márcia, medo da rejeição. Sofria muito quando criança e chorava escondida. Hoje choro quando tenho vontade. Ótimo. A gente precisa entender que a gente carrega ao longo da nossa vida crianças feridas. Existem várias crianças feridas dentro da gente. Crianças que foram abandonadas, crianças que foram rejeitadas, crianças que sofreram maus tratos, crianças... A gente carrega isso. E essas crianças é que acabam decidindo pela gente. Elas decidem pela gente. Agora, você, adulta, vai permitir que isso continue acontecendo na sua vida? Eu gosto de uma frase que é de um dos meus mestres na hipnoterapia, um cara que foi o meu primeiro, inclusive, treinador na primeira formação que eu fiz, que é o Rafael Kreis. Ele fala o seguinte: adultos não têm problemas. Quem tem problema são as crianças desses adultos. Faz sentido isso para você? Adulto não tem problema. A gente carrega o problema dessas crianças. Então, você precisa agir como adulta. Hoje no Consistência 1%, o assunto foi planejamento de adulto. Planejamento, né, da sua vida, planejamento das suas tarefas, planejamento de adulto. Você é adulta, você precisa agir como um adulto. Se você hoje não consegue agir como adulto é porque tem uma criança ferida ou várias crianças feridas gritando aí e fazendo você tomar decisões que não são boas para você, que estão tirando os melhores anos da sua vida. Os melhores anos da sua vida estão indo para o ralo. Simplesmente por quê? Porque você está aceitando ficar nessa mediocridade. Você pode falar o seguinte: ô gata, eu não sei como sair disso. Beleza, mas primeiro decide sair. Primeira coisa é decidir. Sabe como que você sai do fundo do poço? Você sai do fundo do poço parando de cavar. É o primeiro. Não tem como você sair do fundo do poço se você continua cavando. É o primeiro passo. Primeiro passo, parei de cavar. Agora eu respiro, olho para cima e vejo como é que eu vou sair daqui. Tudo bem? Faz sentido? A Valéria, meu bullying na escola até hoje me impede de acreditar em mim. Achar que eu sou merecedora. Isso precisa ser trabalhado. Por quê? Porque enquanto essa criança, essa Valéria que foi vítima do bullying, ela continuar gritando aí dentro de você, ela vai, claro, impedir que você mereça, que você realize seus sonhos. Vai impedir. Ela vai impedir. Você pode ter o melhor plano da vida, a melhor estratégia.
Numa batalha entre emoção e razão, a emoção sempre vence. Guarda aí, escreva aí no teu caderno. Numa batalha entre emoção e razão, a emoção sempre vence. Qual é o que você precisa fazer? Você precisa perder menos. E como é que você perde? Com blindagem emocional. Você vai perder menos com blindagem emocional. Por quê? Blindagem emocional é o controle das emoções. Escreva aqui, blindagem emocional, para você não esquecer. Blindagem emocional é o controle das emoções, inclusive do medo. Inclusive da raiva. Hoje, vindo para cá, eu tive um entrevero no trânsito. Eu não, né? A pessoa que teve um entrevero comigo. Estávamos numa rua estreita e eu um pouco à frente na minha faixa. E a pessoa acho que estava com pressa. E ela tentando me cortar. Mas não tinha o que eu fazer. Porque na minha frente tinha um ônibus. E o ônibus estava andando, quer dizer, estava todo mundo andando. Eu não tinha como jogar para o lado. Porque do lado era parede, né? Era rua. E do outro tinha outros carros. E a pessoa tentando me cortar. A pessoa, no momento, ela conseguiu. Ela conseguiu. E aí, gentilmente, ela me mostrou o seu dedo do meio aqui. Um dedo meio feinho, posso dizer para você. Bem feinho, aliás. Precisa de melhores cuidados. Quantas coisas poderiam ter acontecido a partir desse ato? O Ogata, de anos atrás, provavelmente iria atrás dessa pessoa. Iria atrás dessa pessoa. Para, no mínimo, empatar o jogo do dedo. No mínimo, para empatar o jogo do dedo. Mas aí eu olhei a pessoa e eu, assim, não senti nem vontade de fazer isso. Nem vontade de fazer isso. Por quê? A blindagem emocional me coloca a racionalidade no processo. O que eu iria ganhar efetivamente se eu fizesse isso? Talvez um roxo no olho, sei lá. Um problema na delegacia. Blindagem emocional é você colocar o controle, é você controlar as suas emoções. Para que você perca menos. Para que você não se arrependa de muitas coisas que você acaba fazendo ao longo da sua vida. Faz sentido isso para você? Então agora, coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado. Eu vou dar a dica de um bom livro para você, mas coloca aqui nos comentários qual o seu maior aprendizado. Cara ridículo. Pois é, mano. E um dedo muito feio, viu? Um dedo muito feio. E ele falou umas poesias lá para mim, que essas poesias eu não consegui identificar, porque o vidro estava fechado, mas vi bem. Ele abaixou o vidro, ele fez questão. Ele puxou o ar, dá para ver que ele realmente se esforçou naquele momento. E aí, ele mostrou o dedo. Não teria live, pois é, não teria. Na verdade, isso aconteceu antes do Consistência 1%. Não teria o Consistência 1% antes nem a live. Então, por isso que ter blindagem emocional, ter o controle das suas emoções, faz com que você tenha decisões melhores e resultados melhores na sua vida. Tudo bem? Vou te indicar um livro que é polêmico, mas é muito bom. Confiança é um livro do Osho. Cadê Confiança aqui, ó? Eu gosto de fazer a live aqui no consultório porque aí os livros estão à mão, né? Então aqui, ó, Confiança do Osho, tá bom? Esse é um livro. Para quem não conhece o Osho foi um guru, um líder espiritual indiano, muito polêmico, mas eu adoro, porque Osho ele vai direto ali na ferida. Então, para você ler Osho, você precisa ler com um copo vazio, tudo bem? Leia com um copo vazio, porque se você tiver com o copo cheio, você não lê nem 2 páginas. Deixa eu ver aqui alguns aprendizados que vocês tiveram. Coloca aqui os aprendizados que você teve. O amor em primeiro lugar. Boa, Ruben Nilson, legal. O amor em primeiro lugar. O amor cura tudo. O amor cura tudo. O problema é que na blindagem emocional eu explico isso melhor, mas a gente foi privado de muito amor. Então, quando eu não tenho amor, eu preciso me tornar um personagem para sobreviver. Tudo se trata de sobrevivência. Leve sabores, ando com medo no trânsito. Eu também, viu? As pessoas estão cada vez mais agressivas, né?
Além de dirigirem muito mal, além de dirigirem muito mal. Mas as pessoas estão muito agressivas. E eu não vou dizer que é só no trânsito, né? O trânsito é um reflexo, mas nas redes sociais você vê muita agressividade, né? Muita raiva, né? Tem, claro, eu vejo que a pandemia ela potencializou isso, mas ela não é a culpada. Ela potencializou, porque antes também estava desse jeito, né? E aí acho que tudo que nós vivemos nesses 2 últimos anos potencializou essa raiva represada. Tudo bem? Bom, amanhã tem Mentalidade Yogata às 21 horas não, Mentalidade Yogata às 19 horas no YouTube. E eu vou falar, sabe o quê? Como superar o medo de tomar decisões. Como superar o medo de tomar decisões. É sobre isso que eu falo amanhã no Mentalidade Yogata no YouTube às 19 horas, tá bom? Então, esteja lá, entra no canal youtube.com/marciogata. Se você clicar aqui na minha bio, você já entra lá e você se inscreve e aí você ativa o sininho para você estar ali presente e ser avisada quando o Mentalidade Yogata começar. É uma aula gratuita, é uma aula mais densa do que a live, então tem um conteúdo mais robusto, então aproveite, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguns aprendizados. A Tânia, hoje aprendi a ser principal prioridade. Perfeito. Fome de mudança, Tânia, que você conhece muito bem. A Tânia, na turma 9 da blindagem, ela falou muito isso. Eu estou com muita fome de mudança. E essa fome de mudança é que faz você não desistir. Confeitaria Ana Souza. Tratar a criança para que ela não grite. Controlar as emoções para perder menos. Perfeito. Ótimo resumo. Ótimo resumo, Ana. Olha, se você não viu a live, tá aqui, o resumo da Ana. Você precisa olhar para essa criança ferida e controlar suas emoções através de blindagem emocional. Rubenilson, a doutrina espírita nos ensina que o amor cura tudo e tudo passa. O amor sempre cura tudo. Hilda, ser sempre primeiro lugar. Exatamente. Prioridade. Se você não é prioridade da sua vida, quem é a prioridade da sua vida? Você não pode mais aceitar que outros sejam a prioridade da sua vida. Gata, mas eu tenho os meus filhos. Ótimo. Se você não for prioridade da sua vida, você nunca vai conseguir ser uma boa mãe, um bom pai. Nunca. Porque você vai estar fraca. Você precisa estar forte para cuidar dos seus filhos, para inspirar os seus filhos. Você precisa estar forte. Faz sentido isso para você? Deixa eu ver mais um comentário aqui. Leve sabores, as pessoas tiraram as máscaras e culpam a pandemia. Sim, sim, pandemia só potencializou. Já existia. Eu acho muito engraçado, né? Muitas pessoas falam isso, né? A pandemia mudou tudo. Não dá para você olhar para antes de 2020 e falar, não, o mundo estava maravilhoso, as pessoas estavam calmas. Você tinha todos esses problemas. Que ela potencializou isso, não há dúvida nenhuma. Camila, sou protagonista da minha vida. Isso aí, Camila, protagonista da sua vida. Não aceite mais ser coadjuvante da vida de ninguém. Verônica, oi Verônica, viver no sofrimento é comum, mas não é o normal. Exatamente, é comum, mas não é normal. E a gente não pode mais aceitar isso. Tá bom? Bom, muito obrigado por você estar aqui neste sábado, nessa live extra, mas aí eu, pelo menos agora, completei a semana 5 lives, como eu gosto sempre de fazer. E a gente se vê amanhã no Mentalidade Yogata, às 19 horas no YouTube, para falar como superar o medo de tomar decisões. E claro, na segunda-feira, 8 horas da manhã, aqui no Instagram. Tá bom? Grande abraço!